Uma menina de apenas 8 anos, sozinha em casa, faz algo inesperado. Oferece sua única refeição a um homem faminto que bate à porta. Mal sabia ela que, ao abrir aquela porta, também abriria o caminho para uma mudança que transformaria sua família para sempre. Na comunidade humilde onde Sofia vivia, cada dia era uma batalha silenciosa. A casa em que morava com seus pais era pequena, com paredes descascadas e um telhado que mal segurava a chuva. Apesar disso, para Sofia, aquele era o seu mundo. A menina de 8 anos, com olhos grandes e curiosos, sonhava com coisas maiores, mas sabia que seus pais faziam tudo o que podiam para manter o pouco que tinham. Seu pai, Antônio, era um homem forte, mas o peso do trabalho como pedreiro o deixava cansado e, muitas vezes, silencioso. Ele saía antes do sol nascer, com a marmita cuidadosamente preparada por Maria, e voltava apenas quando as estrelas já iluminavam o céu. Maria, por sua vez, era faxineira em apartamentos luxuosos de bairros ricos da cidade. Ela saía de casa quase tão cedo quanto Antônio e só voltava tarde da noite, exausta, mas sempre encontrava tempo para cuidar da filha. A rotina de Sofia era solitária, mas a menina nunca reclamava. Ela entendia com uma maturidade incomum para sua idade que seus pais trabalhavam duro para garantir o básico. Nos dias em que podia, Antônio contava histórias sobre como sonhava em ser engenheiro quando criança. Quem sabe um dia, Sofia, você pode estudar e realizar o que eu não consegui, dizia ele, com um sorriso que escondia o cansaço. Maria, por sua vez, sempre tentava esconder a dureza da vida com palavras de incentivo. Filha, as coisas podem ser difíceis agora, mas Deus vê tudo. Um dia, tudo vai melhorar, dizia ela, enquanto trançava os cabelos da menina antes de dormir. Naquele dia específico, Sofia estava sozinha em casa. Era algo comum, mas sempre causava um friozinho em sua barriga. O relógio antigo da cozinha marcava 11h45 e ela já sentia o cheiro da comida simples que sua mãe tinha preparado. Arroz, feijão e um ovo frito. Era a única refeição garantida do dia. Sofia sentou à mesa, mas, antes de começar a comer, um som inesperado a fez parar. Um leve bater na porta ecoou pela pequena casa. Sofia se levantou devagar, seu coração batendo um pouco mais rápido. Era raro alguém bater naquela porta. A viela em que moravam era o final de um caminho apertado, onde apenas os vizinhos passavam. Será que é a dona Marlene pedindo açúcar de novo? Pensou. Quando abriu a porta, encontrou algo que nunca esperava. Um homem negro, de rosto cansado, roupas surradas e olhos que pediam ajuda. Ele ficou ali parado por um instante, como se pedisse permissão para falar. Sofia olhou para ele e, naquele instante, algo dentro dela se mexeu. Ela sabia o que era ter pouco. Talvez fosse por isso que seu coração imediatamente se abriu para aquele estranho. O homem hesitou por um instante, antes de falar com a voz rouca, como alguém que há muito não usava palavras. Desculpe incomodar, mocinha. Será que você tem algo para comer? Qualquer coisa serve? Sofia, ainda segurando a porta entreaberta, olhou para ele com curiosidade. Ele parecia cansado, mas não assustador. Havia algo nos olhos dele que misturava tristeza e esperança. Sofia não sabia muito sobre as pessoas que viviam nas ruas, mas sua mãe sempre dizia: quando alguém pedir ajuda, dê o que puder. Nunca sabemos o que aquela pessoa está passando. Ela olhou para o prato que sua mãe havia preparado e depois para o homem. Era a única comida do dia e sua barriga já roncava de fome, mas algo dentro dela a fez tomar uma decisão rápida. Sofia abriu mais a porta, fazendo um gesto para que ele esperasse. Só um minuto, tio. Vou buscar uma coisa. Ela foi até a pequena cozinha, pegou o prato de comida ainda quente e voltou para entregá-lo ao homem. Ele parecia surpreso. Não vai sobrar. Nada para você, menina? Ele perguntou, franzindo o senho.
Sofia deu de ombros e sorriu. Tudo bem, eu como depois. Minha mãe sempre fala que o que importa é ajudar quem precisa mais. Ele aceitou o prato com as mãos trêmulas, como se carregasse algo precioso. Antes de começar a comer, olhou para Sofia novamente. Você é uma menina boa. Como é o seu nome? Perguntou com um tom mais suave. Sofia, respondeu ela, orgulhosa. Obrigado, Sofia, muito obrigado. Eu não vou esquecer isso. O homem começou a comer com uma fome evidente, mas com cuidado, como se quisesse prolongar o momento. Enquanto isso, Sofia sentou-se no degrau da porta e ficou observando. Após alguns minutos, ela puxou conversa. Você não tem casa. O homem fez uma pausa, pensou um pouco antes de responder. Não mais. Já tive, mas a vida às vezes nos leva por caminhos difíceis, sabe? Eu perdi tudo há muitos anos. Sofia franziu a testa confusa. E sua família? Ele balançou a cabeça com um sorriso triste. Não sobrou ninguém. Mas tudo bem. A gente aprende a sobreviver. Sofia ficou em silêncio por um tempo, pensando nas palavras dele. Então, com a inocência que só uma criança poderia ter, disse: Meu pai diz que a gente pode recomeçar. Ele fala que trabalhar duro resolve tudo. Meu pai é pedreiro, sabia? Ele faz casas. Se você quiser, ele pode fazer uma casa para você um dia. O homem riu pela primeira vez, um riso abafado e cheio de emoção. Seu pai parece um homem bom. Você é uma menina de sorte, sabia? Sou. Sim, só queria que eles ficassem mais em casa comigo, respondeu ela, olhando para o chão. O homem terminou a refeição e devolveu o prato vazio com cuidado. Obrigado, Sofia. De verdade, você não imagina o quanto isso significa para mim. Antes que ela pudesse responder, ele se levantou. Eu já vou indo, mas um dia espero poder te agradecer de verdade. Ele virou-se e começou a caminhar pela viela, sumindo entre as casas. Sofia ficou parada, na porta, observando o homem desaparecer, sem imaginar que aquele momento mudaria tudo. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte, mas a casa da família de Sofia parecia mais silenciosa que o normal. Maria já havia saído cedo para trabalhar, e Antônio, como de costume, estava na obra. Sofia acordou com o som de vozes na rua, algo incomum para aquela hora do dia. Curiosa, ela correu até a pequena janela da sala, subindo no banquinho para espiar. O que viu a deixou confusa. Um carro preto, brilhante, estacionado no meio da viela estreita. Era um veículo grande e luxuoso, do tipo que Sofia só tinha visto na televisão ou nas ruas do bairro rico onde sua mãe trabalhava. As pessoas da comunidade começavam a se aglomerar ao redor do carro, cochichando e tentando entender o que estava acontecendo. Sofia ficou intrigada. Será que é alguém famoso? Pensou. Apesar da curiosidade, ela ficou onde estava, observando de longe. Não. Era comum que um carro como aquele aparecesse na comunidade. Aquilo parecia fora de lugar, quase surreal. Minutos depois, uma figura familiar desceu do veículo. Sofia arregalou os olhos ao reconhecer o homem que havia ajudado no dia anterior. Mas, agora, ele não parecia o mesmo. Suas roupas estavam limpas e bem ajustadas, e sua postura era firme, confiante. Ele tinha um semblante diferente, como se fosse outra pessoa, e ainda assim, Sofia sabia que era ele. O homem começou a caminhar em direção à casa de Sofia, enquanto os olhares curiosos da vizinhança o acompanhavam. Algumas pessoas cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Sofia abriu a porta antes que ele pudesse bater. Tio? Disse. Ela surpresa. Ele sorriu, um sorriso que agora parecia brilhar tanto quanto o carro estacionado atrás dele. Olá, Sofia. Eu disse que não esqueceria o que você fez por mim. Antes que Sofia pudesse responder, o homem abaixou-se para falar com ela, olhando diretamente em seus olhos. Eu só passei aqui ontem porque estava testando algo. Um teste que você passou com louvor. Eu preciso falar com seus pais.
Eles estão em casa? Sofia balançou a cabeça. Minha mãe está no trabalho e meu pai está na obra, mas eles voltam à noite. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Certo, vou esperar até eles voltarem, mas até lá posso contar uma coisa para você? E ele olhou ao redor, como se fosse compartilhar um segredo. Na verdade, eu não sou apenas um sem-teto. Sofia franziu a testa, confusa. Então, quem você é? O homem sorriu novamente. Meu nome é Eduardo e eu sou empresário. Eu cresci em um lugar parecido com este, sabia? Passei muitas dificuldades, assim como sua família. Mas, com o tempo e muito trabalho, consegui construir um negócio que deu certo. Hoje, eu ajudo pessoas que me lembram de onde eu vim. Foi por isso que eu bati na sua porta ontem. Queria ver se as pessoas ainda têm bondade, mesmo quando têm tão pouco. Sofia ficou boquiaberta. As palavras do homem eram grandes, mas ela sentia que ele estava dizendo a verdade. E você achou isso na minha casa? Perguntou ela meio sem jeito. Eduardo assentiu com um brilho nos olhos. Achei mais do que isso. Achei coragem, generosidade e um coração maior do que qualquer riqueza pode comprar. Enquanto isso, mais vizinhos se aproximavam, tentando ouvir a conversa. Eduardo percebeu e levantou-se. Acho que vou deixar você aproveitar o dia, Sofia, mas prometo que volto mais tarde para falar com seus pais. Tenho uma surpresa para vocês. Sofia tentou insistir, mas ele apenas sorriu e entrou no carro, deixando-a com 1000 perguntas na cabeça. Ao final do dia, Antônio e Maria chegaram do trabalho, exaustos como sempre. Sofia mal conseguia conter a ansiedade enquanto contava o que havia acontecido pela manhã. Ela falava rápido, quase sem respirar, enquanto seus pais trocavam olhares confusos. Um carro? Um homem bem vestido? Você tem certeza que não sonhou, Sofia? Perguntou Maria, ainda segurando a sacola com os materiais de limpeza. Mãe, é sério? Ele disse que era um empresário e que ia voltar para falar com vocês. Ele até disse que eu tinha um coração maior do que qualquer riqueza. Sofia, respondeu cheia de entusiasmo. Antônio, com um pano úmido ainda limpando as mãos sujas de cimento, sorriu com ceticismo. Bom, se ele aparecer, a gente conversa. Mas não coloque muita esperança nisso, filha. Pessoas ricas não vêm aqui para mudar a vida de ninguém. As palavras de Antônio ainda estavam no ar quando uma batida na porta interrompeu a conversa. Antônio olhou para Maria, surpreso. Sofia, por outro lado, correu para abrir. Do outro lado da porta estava Eduardo, agora vestido ainda mais elegantemente, com um sorriso amigável no rosto. Boa noite. Espero não estar atrapalhando, disse ele com uma voz que irradiava confiança. Antônio e Maria se levantaram imediatamente, sem entender o que estava acontecendo. Quem é o senhor? Perguntou Antônio, franzindo a testa. Eduardo estendeu a mão para Antônio, que a apertou hesitante. Meu nome é Eduardo. Eu passei por aqui ontem e pedi ajuda à sua filha. Foi uma experiência que mudou meu dia e me fez decidir que eu precisava conhecer a família que a criou. Maria ficou visivelmente nervosa, puxando Sofia para perto de si. O que o senhor quer com a gente? Ela perguntou com desconfiança. Eduardo sorriu, percebendo a tensão. Quero que vocês saibam que, apesar de parecer um sem-teto ontem, eu não sou. Na verdade, sou dono de uma empresa de transportes. Já passei por muitas dificuldades na vida e por isso sempre tento retribuir as pessoas que mostram bondade, mesmo quando tem pouco. Antônio parecia incrédulo. Ele cruzou os braços e olhou para Eduardo com ceticismo. E o que isso tem a ver com a gente? Por que vir até aqui? Eduardo respirou fundo, como se estivesse esperando aquela pergunta. Porque sua filha fez algo extraordinário. Quando ela me ofereceu sua única refeição, ela me lembrou de mim mesmo quando era criança. Eu já passei fome, já precisei pedir ajuda nas ruas e sei o que é depender da bondade dos outros. O gesto dela me tocou de uma forma que eu não consigo explicar. Por isso, decidi que quero ajudar vocês. Maria segurou a mão de Sofia, sem saber
O que dizer? Eduardo continuou. Quero mudar a vida de vocês. Primeiro vou comprar uma casa em um lugar melhor para vocês morarem. Um lugar seguro, onde a Sofia possa crescer sem medo. E também, senhor Antônio, gostaria de oferecer um emprego como motorista na minha empresa. É um trabalho digno, com um salário que vai permitir que sua esposa possa ficar em casa cuidando da Sofia. A sala ficou em silêncio. Antônio abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Maria parecia segurar as lágrimas, enquanto Sofia olhava para o pai com expectativa. Isso não é um tipo de brincadeira? Perguntou Antônio, com a voz trêmula. Eduardo balançou a cabeça, firme. Não, é brincadeira. Eu sei que é difícil acreditar, mas estou falando sério. Seu trabalho duro e a generosidade da sua filha merecem ser recompensados. Eu já arrumei tudo. Se aceitarem, amanhã mesmo podemos visitar a casa nova. Maria finalmente não. Conseguiu segurar as lágrimas, abraçando Sofia com força. Antônio, ainda atônito, respirou fundo e apertou a mão de Eduardo com mais firmeza desta vez. Não sei como agradecer, mas aceitamos. Aceitamos com todo o coração. Eduardo sorriu. Agradeça a sua filha. Foi ela quem mudou tudo. No dia seguinte, o sol ainda não tinha nascido quando Eduardo chegou para buscar a família. Desta vez, ele trouxe um carro ainda maior, com espaço para todos. Sofia, empolgada, sentou-se ao lado do empresário, enquanto Antônio e Maria ainda tentavam processar o que estava acontecendo. Era difícil acreditar que, em menos de 24 horas, a vida deles havia mudado completamente. Para onde estamos indo? Perguntou Antônio, olhando pela janela, vendo os bairros ficarem cada vez mais organizados e limpos. Eduardo, ao volante, sorriu. Para a nova casa de vocês. Quero que vejam tudo com calma antes de aceitar oficialmente. Depois de algum tempo, eles chegaram a um condomínio modesto, mas muito bem cuidado, com casas alinhadas e ruas tranquilas. Eduardo estacionou em frente a uma casa pintada de branco, com um pequeno jardim na entrada. Ele desceu do carro e abriu a porta para Sofia, que saiu correndo, para explorar o lugar. Essa casa é nossa! Perguntou Maria, quase sem acreditar, enquanto segurava a mão do marido. Eduardo assentiu, estendendo uma chave para Antônio. Sim, é simples, mas tenho certeza de que será mais confortável do que o lugar onde estavam. E o melhor, fica perto da escola da Sofia e da sede da minha empresa. Antônio pegou a chave, ainda atônito. Enquanto Maria chorava baixinho, Sofia já estava no quintal, encantada com o espaço. Tem um jardim, mãe. E olha, eu posso brincar aqui fora, gritou ela, correndo de um lado para o outro. Eduardo sorriu ao ver a alegria da menina. Ele então se aproximou de Antônio, colocando uma mão em seu ombro. Agora vamos falar sobre o trabalho. Quero que você seja meu motorista particular. É um trabalho de confiança e, pelo que percebo, você é um homem honesto e trabalhador. O salário será suficiente para que sua esposa possa ficar em casa se desejar. Antônio ainda estava tentando encontrar palavras. Depois de tantos anos de trabalho árduo, ouvir aquilo parecia surreal. Eu não sei como agradecer, Eduardo. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer com a gente. Eduardo deu um sorriso caloroso. Não precisa me agradecer. A bondade da sua filha é que começou tudo isso. Ela me fez lembrar de quem eu era e de como pequenos gestos podem mudar tudo. Dentro da casa, Maria começou a planejar a nova rotina da família. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que poderia dedicar mais tempo à criação de Sofia. Agora você vai poder estudar tranquila, minha filha. Vou estar aqui todos os dias para te ajudar com os deveres e te levar para a escola, disse ela, abraçando a menina. Enquanto isso, Antônio começou a planejar o que faria com seu novo emprego. Ele sabia que seria uma grande responsabilidade, mas estava disposto a dar o seu melhor. Esse é o começo de uma nova vida, disse ele, olhando para a casa com os olhos brilhando. Eduardo sorriu ao ouvir isso.
E você merece, Antônio. Essa é a recompensa pelo esforço de vocês e pela bondade que ainda existe no coração das pessoas. Os meses seguintes foram um período de transformação para a família de Sofia. Antônio começou seu trabalho como motorista particular para Eduardo. Ele vestia seu uniforme com orgulho e cuidava do carro como se fosse dele. Aos poucos, foi conquistando a confiança do empresário, que passou a tratá-lo como mais do que um funcionário, como um amigo. Com o salário digno que agora recebia, Antônio conseguiu, finalmente, livrar a família das dívidas que haviam se acumulado ao longo dos anos. A cada pagamento, ele sentia o peso da responsabilidade diminuir e, pela primeira vez, experimentou a alegria de planejar um futuro sem medo. Maria, por sua vez, cumpriu o que havia prometido. Deixou o trabalho de faxina e se dedicou integralmente a cuidar de Sofia. Pela primeira vez, ela teve a chance de participar mais ativamente da vida da filha, ajudando-a com as tarefas escolares e até ensinando a menina a cozinhar. Os momentos simples, como almoçar juntas em sua nova cozinha, eram agora motivo de alegria. Já Sofia, que antes passava boa parte do tempo sozinha, agora vivia cercada de amor e apoio. Na nova escola, ela se destacou rapidamente, mostrando a mesma generosidade e empatia que haviam mudado o destino de sua família. Quando a professora perguntou à turma qual era o maior sonho de cada um, Sofia respondeu com um sorriso confiante: "Meu sonho é ajudar as pessoas, como o tio Eduardo fez com a minha família." Um dia, Eduardo convidou a família para um almoço em sua mansão, algo que Sofia não conseguia parar de imaginar. Quando chegaram, ficaram impressionados com o tamanho da casa e a riqueza dos detalhes, mas Eduardo os recebeu com a mesma simplicidade e humildade de sempre. "Vocês fazem parte da minha história agora. Eu gosto de lembrar de onde vim, e vocês me ajudam a manter os pés no chão", disse ele durante a refeição. Antes de se despedirem, Sofia perguntou ao empresário: "Tio Eduardo, por que você ajuda tanta gente?" Ele sorriu e respondeu: "Porque um dia alguém me ajudou, quando eu não tinha nada. A generosidade é como um ciclo. Quanto mais você dá, mais recebe de volta. E com o que você fez por mim naquele dia, você me lembrou disso." Sofia olhou para os pais, emocionada, e prometeu: "Quando eu crescer, também vou ajudar quem precisa." A história da família de Sofia é uma lembrança poderosa de que, às vezes, são os gestos mais simples que têm o maior impacto. Uma menina de 8 anos, com tão pouco, conseguiu mudar o destino de sua família, porque acreditou na bondade. E você? Já parou para pensar como um pequeno ato de generosidade pode transformar vidas? Comente aqui embaixo qual foi o gesto mais bonito que você já recebeu ou fez por alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima!